Bem-vindo às histórias de League of Legends, apresentando a lore de Aatrox, a espada da Arquim. Ora visto como demônio, ora como deus, muitas histórias já foram contadas sobre a espada da Arquim, mas poucos conhecem seu verdadeiro nome ou a verdadeira história de sua queda. Antigamente, muito antes das areias do deserto engolirem o Império, um poderoso campeão de Shurima foi posto diante do disco solar para se tornar a manifestação de um ideal celestial hoje esquecido. Transformado em um dos ascendentes, suas asas refletiam a luz dourada do amanhecer, e sua armadura brilhava como uma constelação de esperança além do grande véu. Aatrox era o seu nome. Ele estava na vanguarda de todo conflito nobre. Sua conduta era tão justa e verdadeira que os outros deuses guerreiros sempre se colocavam ao seu lado e 10.000 mortais de Shurima marcharam sob o seu comando. Quando Setaka, a rainha guerreira ascendente, pediu sua ajuda para combater a rebelião de Katia, Aatrox respondeu sem hesitar. Mas ninguém podia prever a extensão dos horrores que os rebeldes desencadeariam. O vazio rapidamente subjugou os mestres icatianos e iniciou o extermínio esmagador de todas as formas de vidas. Após anos de intensa batalha, Aatrox e seus irmãos finalmente esbarraram o avanço perverso do vazio e selaram as maiores fendas da Terra. Mas os ascendentes sobreviventes, autodenominados Soul-Natus, tinham sido para sempre transformados por aquela experiência. Apesar do triunfo de Shurima, todos perderam algo naquela vitória, até o nobre Aatrox. Com o tempo, Shurima sucumbiu, como é o destino de todos os impérios. Sem nenhum monarca para defender e sem a ameaça existencial do vazio para enfrentar, Aatrox e os Soul-Natus começaram a entrar em desavença, e essas desavenças acabaram virando uma guerra pelo que restava do seu mundo. Os mortais, fugindo do conflito, passaram a chamá-los por um nome novo e desdenhoso, os Darkin. Temendo que estes ascendentes arruinados fossem tão perigosos para a sobrevivência de Runeterra quanto as incursões do vazio haviam sido, os Targonianos intervieram. Reza a lenda que o aspecto do crepúsculo deu aos mortais o conhecimento para aprisionar os Darkin e que o recém-nascido aspecto de guerra reuniu muitos seguidores para lutar contra eles. Sem jamais temer nenhum inimigo, Aatrox e seu exército se prepararam e, apenas quando já era tarde demais, ele percebeu que havia sido enganado. Uma força maior do que 1000 sóis mortos o puxou para dentro da espada que ele carregou inúmeras vezes para a batalha, ligando para sempre sua essência imortal a ela. A arma era uma prisão, enclausurando sua consciência na escuridão sufocante e eterna, tirando-lhe até mesmo a capacidade de morrer. Durante séculos, ele lutou contra esse confinamento infernal, até que algum mortal qualquer foi tolo o bastante para tentar empunhar a espada mais uma vez. Aatrox aproveitou a oportunidade, impondo sua vontade e uma imitação de sua forma original em quem empunhava a espada, mas esse processo rapidamente sugou toda a vida do novo corpo. Nos anos que se seguiram, Aatrox preparou muitos outros hospedeiros, homens e mulheres de excepcional vitalidade ou força moral. Embora não dominasse esse tipo de magia, ele aprendeu a assumir o controle de um mortal no espaço de um único fôlego, e na batalha descobriu que poderia se esbaldar com suas vítimas para ficar ainda maior e mais forte. Aatrox percorreu o mundo, buscando desesperadamente, incansavelmente, uma maneira de voltar à sua forma ascendente anterior. Mas o enigma da espada se mostrou insolúvel, e com o tempo ele percebeu que nunca se livraria dela. Os corpos que ele roubava e tão cruelmente moldava pareciam debochar da sua antiga glória. Eles não eram nada mais do que apenas uma prisão ligeiramente maior do que a espada. Seu coração foi tomado por ódio e desespero. Os poderes celestiais que Aatrox costumava incorporar haviam sido apagados do mundo e de toda a memória. Enfurecido com tal injustiça, ele chegou a uma solução que só podia ser resultado do desespero de um prisioneiro. Se nada pudesse destruir a espada nem libertá-lo, então ele traria o oblívio total. Hoje Aatrox segue em busca do seu cruel objetivo, semeando guerra e morte por onde quer que passe. Ele se apega a uma esperança cega. Se ele conseguisse levar toda a criação a uma batalha final e apocalíptica, em que tudo, absolutamente tudo, fosse destruído,
talvez ele e sua espada também deixassem de existir. A história de Atrox, o cárcere, por Odin Austin Schaffer. Escuridão. O fôlego que não consigo tomar me aflige. Há um vazio nos meus pulmões e na minha garganta. Como se eu não tivesse conseguido respirar fundo e meus pulmões estivessem ainda esperando. Minha boca ainda aberta, garganta oca, incapaz de puxar o ar. Meu peito, essa sensação horrível no meu tórax. Meus membros e músculos se recusam a se mover. Não consigo respirar. Estou sufocando. A pressão aumenta. A quietude invade meu peito e meus membros. Quero gritar, rasgar meu rosto, lamentar, mas estou preso. Não consigo me mexer. Não consigo me mexer. Escuridão. Tenho que lembrar. A batalha. Perdi o controle. Fui um tolo. Os mortais cerraram fileiras contra mim. Avancei em direção a eles. Bebi o sangue deles. A tentação foi forte demais. Enquanto eu me deleitava, tentei reforjar a carne deles em algo que se aproximasse à minha verdadeira forma. Desesperado, consumi mais e mais, tentando alcançar algum vestígio do que fui um dia. Mas em vez disso, incinerei tudo rápido demais, destruindo até a forma do meu hospedeiro. Escuridão. Chovia enquanto lutávamos. E se a lama e os escombros me encobrirem? E se eu ficar desaparecido por milhares de anos, encarcerado nesta prisão? O pavor desta ideia alimenta meu pânico. A batalha está terminando. Posso sentir. Preciso erguer minha forma. Preciso. Não tenho braços nem pernas. A escuridão me restringe, como um casulo. Não. Vou me erguer, mas não tenho como saber se está funcionando. Meu saber esbarra na escuridão. Por favor, que algum mortal me encontre. Por favor. Imploro incansavelmente à escuridão. Mas a humilhação do meu clamor é respondida apenas com silêncio. Mas então... Sinto a presença de um mortal por perto. Não tenho olhos, nem ouvidos, mas sinto ele se aproximar. Ele está fugindo dos inimigos. Vai tentar se defender. Ele deve me pegar. Mas será que está me vendo? Talvez ele passe direto. Talvez eu seja abandonado aqui mesmo. Sinto sua mão envolver minha forma, e sua consciência se abre para mim. Avanço nele, puxando-o para baixo. Sou como um homem se afogando, sobrevivente de um naufrágio, tentando voltar à superfície, me escorando em meus companheiros. O que está acontecendo? Grita o mortal, mas ele é silenciado pela escuridão, a infinita escuridão da qual acabo de escapar. E agora eu tenho olhos. Posso ver a chuva cair, a lama, o sangue deste campo de abate. Frente a mim, vejo 2 cavaleiros exaustos com suas lanças. Eu os corto ao meio e absorvo a forma deles, adequando este corpo às minhas necessidades. Mas eles são fracos. Preciso ser rápido. Preciso encontrar um vetor melhor. Um hospedeiro melhor. Ao meu redor, só havia mortos e moribundos. Posso ouvir o som de suas almas abandonando este mundo. Mas a batalha ainda não acabou. Ela avançou para dentro da cidade. Obrigo minha nova forma a se mover, mancando, rastejando, em direção aos ruídos da batalha, em direção ao hospedeiro melhor. Solto um rugido, mas não de triunfo. Nunca de triunfo. Mesmo que eu beba daquela cidade, conseguiria apenas uma imitação grotesca da minha antiga glória. Eu era moldado pelas estrelas e pela pureza do meu aspecto. Eu era a personificação da luz e da razão. Defendi esse mundo nas batalhas mais sangrentas já testemunhadas. Agora, sangue e cor escorrem desse corpo roubado e decadente. Músculos e ossos se contorcendo, se rasgando e protestando contra a abominação que eu me tornei. Respiro. Não, Atrox, eu digo, com a voz encharcada e ecoando os mortos que me cercam. Seguiremos adiante, e adiante, e adiante, até a chegada
da obliteração total. Esta foi a lore e a história de Atrox, a espada Darkin. Não esqueçam de seguir o canal da League of Legends Brasil e da Histórias de League of Legends. Obrigado.